Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do poder no Brasil, mas de um jeito que, olha, pouca gente vê. A gente recebeu um material que é basicamente um manual de instruções da Câmara dos Deputados, o regimento interno, especificamente os artigos 79 a 84. Olá. E pode até parecer um assunto meio seco, né? Regimento interno. Mas eu garanto que não é. É justamente nesses artigos que está o código de como um dia de trabalho dos deputados realmente começa. Exato. Nossa missão aqui é decifrar esse ritual. Porque o que a gente descobriu lendo isso é que uma sessão não simplesmente começa. Existe uma coreografia, sabe? Uma escalada de poder que vai do formalismo quase sagrado, passa pela voz solitária do deputado e termina no palco dos grandes partidos. E é fascinante, porque cada uma dessas regras, que à primeira vista parecem só burocracia, na verdade responde a uma pergunta fundamental. Como é que você organiza um debate entre 513 pessoas que representam um país inteiro? E claro, todas querem falar ao mesmo tempo. É isso. Esse regimento é a tentativa de colocar ordem no caos. Boa. Então vamos começar pelo portão de entrada, o artigo 79. A primeira coisa que me chamou a atenção é que para a sessão sequer começar, precisa ter gente. Parece óbvio, né? Mas tem uma regra clara: o quórum. É preciso ter pelo menos 1/10 dos deputados presentes. O que dá exatamente 52 deputados. Sem esse número mínimo, a sessão nem existe, legalmente falando. É uma trava de legitimidade. Certo. Não se pode começar a discutir os rumos do país com um plenário vazio, né? E tem uma tolerância. O presidente da sessão não bate o martelo e cancela tudo logo de cara. Ele espera por meia hora. Mas se depois desse tempo a galera não aparecer... Aí a sessão é cancelada. E quem não veio leva falta. Eles levam isso a sério. Com certeza. A presença é parte do trabalho. Essa espera de 30 minutos é um costume parlamentar, uma cortesia, mas a falta é a consequência. Mostra que o sistema tenta se equilibrar entre a flexibilidade e a responsabilidade. E lendo o artigo 79, tem um detalhe que eu achei muito curioso. O texto diz que uma Bíblia sagrada deve ficar sobre a mesa durante toda a sessão. Sim, é um ponto que sempre gera discussão. E só depois de tudo isso, com o quórum checado e tudo, é que o presidente pode finalmente declarar a sessão aberta. E ele tem uma fala exata para isso. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. É quase uma peça de teatro. E essa sua observação sobre ser um ritual é perfeita. É exatamente isso. A função de um ritual é criar uma ordem compartilhada antes que o caos do debate comece. E essas palavras não são só simbólicas, não. Certo. A partir do momento em que são ditas, o cronômetro começa a contar e tudo o que acontece ali passa a ter validade legal, regimental. É o ponto zero do dia legislativo. Entendi. Sessão aberta, então. O que vem depois? O artigo 80 diz que o próximo passo é a leitura da ata da sessão anterior. Imagino que seja para garantir que tudo ficou registrado direitinho. Exato. É o pilar da transparência e da memória institucional. Mas o interessante não é nem a leitura em si, e sim o que acontece se alguém discorda do que está escrito. E como é que funciona? Porque eu fico imaginando a cena de um deputado levantando e gritando: "Ei, eu não disse isso!" Mas pelo que eu li, não é bem assim. De ata, ele precisa enviar uma declaração por escrito à mesa. Ah, então ele não interrompe a Não, sessão. ele não interrompe a sessão para debater isso. Essa retificação dele vai ser publicada e anexada na ata seguinte. Ou seja, a verdade oficial do que aconteceu é o registro escrito e qualquer correção também precisa ser por escrito. Isso evita aquela briga de disse-não disse que paralisaria tudo, né? Exatamente. O registro formal se sobrepõe ao calor do debate imediato. Garante que o documento que fica para a história seja o mais preciso possível e que até as contestações fiquem documentadas. Ok, então o ritual de abertura foi cumprido, a ata foi lida, aí o jogo começa a ficar mais interessante. A sessão entra numa fase chamada pequeno expediente. É a primeira chance real para os deputados falarem, certo? Certo. E isso é a primeira válvula de escape do dia. O artigo 81 cuida disso. É um espaço para comunicações breves,
individuais. E põe breve nisso. São no máximo 5 minutos para cada um. E uma regra que me pareceu crucial. São proibidos os apartes, as interrupções de outros colegas. Ou seja, você tem seus 5 minutos de glória sem ninguém te cortar. O que é fundamental para esse momento funcionar. Pensa bem, se com 5 minutos já é difícil desenvolver uma ideia, com interrupções seria impossível. Essa regra garante que, por mais curto que seja o tempo, ele seja exclusivo do orador. E como eles decidem quem fala. Porque com 513 deputados, a fila deve ser gigante. Então, a inscrição é pessoal, intransferível e feita num livro próprio. Mas o sistema tem um mecanismo para tentar ser justo. Ele dá preferência a quem não falou nas últimas 5 sessões. Ah, interessante. É uma tentativa de fazer a fila andar e garantir que não sejam sempre os mesmos a falar. Lendo essa parte, eu notei algo que parece quase uma armadilha. Se você se inscreve para falar, mas não está no plenário na sua vez, você perde a vez e ainda perde a preferência nas próximas inscrições. Exato. Eles realmente esperam que o deputado valorize aquele tempo. Exatamente. O pequeno expediente é o momento de o deputado, digamos, prestar contas à sua base eleitoral. É ali que ele fala da estrada que precisa de conserto na cidade dele, parabeniza um conterrâneo, faz uma denúncia pontual. É a voz do mandato individual. Perfeito. É a voz do mandato individual antes que a pauta se torne nacional e partidária. Esse equilíbrio entre dar voz e manter a sessão fluindo é delicadíssimo. Entendi. 5 minutos sem interrupção é ótimo para um recado rápido, para marcar posição. Mas e se um deputado precisa de mais tempo? Para construir um argumento sério, fazer uma denúncia complexa? Imagino que para isso exista outro momento. Exatamente. E esse momento tem um nome que já entrega a sua importância: o grande expediente, que está nos artigos 82 e 83. Se o pequeno expediente é um sprint, o grande expediente é uma maratona. E que maratona! O tempo de fala aqui salta para até 30 minutos por orador. É tempo suficiente para um discurso de peso. Com certeza. Mas o que mais me surpreendeu foi o método de escolha. Não é por importância, não é por ordem de chegada. O artigo 82 diz que a ordem dos oradores é definida por sorteio. Isso me pareceu, estranhamente democrático. É um dos mecanismos mais democráticos do regimento. Sem dúvida, ele nivela o campo de jogo. O grande expediente é o palco principal para o discurso político aprofundado. É onde se defende uma tese, se detalha uma investigação, se homenageia uma figura histórica com a devida profundidade. E o sorteio ajuda nisso. Sim, o sorteio impede que apenas os medalhões, os líderes de partido ou os mais midiáticos capturem esse espaço para si. Mas um sorteio não é um pouco aleatório demais? Imagina que um assunto urgente explode na véspera da sessão. O deputado que mais entende do tema pode simplesmente não ser sorteado para falar. Isso não é uma falha no sistema? É uma tensão real. O sistema prioriza a igualdade de oportunidades em detrimento da urgência temática, nesse espaço específico. A lógica é que a urgência pode ser tratada em outros momentos, como nas falas dos líderes que a gente vai ver a seguir. Certo. O grande expediente é sobre garantir que, ao longo do tempo, todos tenham a chance de fazer seu grande discurso, independentemente da crise da semana. E tem outra trava que reforça essa ideia de que é um espaço valioso. Um deputado só pode usar a tribuna no grande expediente uma vez por mês. Então, na prática, um parlamentar tem que escolher uma grande batalha por mês para lutar nesse palco. Isso deve gerar uma pressão enorme para escolher o tema certo, na hora certa, para ter o máximo de impacto. Exato. Transforma o discurso em um ato estratégico. Você não vai gastar a sua pala de prata mensal com um assunto qualquer. Você vai esperar o momento político ideal, o tema de maior repercussão. Isso, por si só, eleva a qualidade e a importância dos pronunciamentos feitos ali. E esse espaço também tem um lado mais cerimonial, né? O artigo 83 menciona que ele pode ser usado para comemorações de alta significação nacional ou para receber personalidades. Sim, isso reforça a ideia. Reforça que é um momento solene do dia. Isso, ele consolida o grande expediente como o espaço do discurso com D maiúsculo. O momento em que o plenário para e escuta uma única voz por um tempo prolongado, seja de um deputado ou de um visitante ilustre, antes de mergulhar
na briga das votações. Perfeito. Então, a sessão começou com o ritual de abertura, abriu um espacinho para as falas individuais rápidas no pequeno expediente e depois um palco para os discursos longos e sorteados no grande expediente. Até aqui, o foco era no deputado como indivíduo, mas depois o roteiro muda completamente de figura. Aí a gente sai do eu e entra no nós. É a transição da voz do parlamentar para a voz do partido. Exatamente, é quando começam as comunicações de lideranças, detalhadas no artigo 84. E a primeira grande mudança não é qualquer um que fala. São os líderes, ou vice-líderes dos partidos, e o tempo não é igual para todos. O que faz todo sentido, porque aqui o que está em jogo é a representatividade. O tempo de fala é proporcional ao tamanho da bancada de cada partido. Certo. Um partido com, 50 deputados vai ter mais tempo para expor sua visão do que o partido com 5. Isso é um reflexo direto do resultado das urnas. Sim, a regra diz que o tempo varia de um mínimo de 3 minutos até um máximo de 15. E, de novo, a regra de ouro. Sem apartes, sem interrupções. O recado do partido tem que ser dado de forma clara e direta. É o momento de alinhar o discurso. É o momento em que a estratégia partidária se torna pública. Os líderes usam esse tempo para orientar suas bancadas sobre as votações do dia, para criticar ou defender o governo, para estabelecer a narrativa do partido sobre os grandes temas nacionais. Se o grande expediente é a expressão do indivíduo... Aqui é do coletivo. Exato, do coletivo organizado. E a estrutura de poder fica escancarada na ordem de fala. O regimento é muito específico. Ele garante que a maioria e a minoria, ou seja, o maior bloco e o principal bloco de oposição, falem por último. E não só isso, o líder do governo também ganha um tempo especial. Ou seja, eles basicamente dão um microfone por último para os jogadores mais poderosos, bem antes de as votações começarem. Isso me parece muito influente. É extremamente influente. O regimento está, na prática, desenhando o mapa do poder no plenário. Ele reconhece formalmente os 3 atores principais do jogo: governo, a maior força de apoio, que é a maioria, e a maior força de oposição, a minoria. Entendi. Dar a eles a palavra por último é uma forma de garantir que as posições centrais que vão dominar o debate sejam as últimas a ecoar no plenário, definindo o clima para o que vem a seguir, que é a ordem do dia. E notei que o tempo do líder do governo é um extra, não é tirado da cota dos outros. É um bônus calculado pela média do tempo da maioria e da minoria. O que demonstra a centralidade do poder executivo dentro do legislativo. É um reconhecimento regimental de que o governo, mesmo não sendo um partido, é um ator fundamental com uma agenda própria que precisa ser defendida naquele espaço. A regra dá ao governo uma voz privilegiada para dialogar diretamente com todas as bancadas. Uau! Então, recapitulando a jornada, a gente começa com um ritual quase religioso para legitimar a sessão, depois abre uma pequena janela para o deputado falar da sua cidade, em seguida um palco de prestígio para um grande discurso individual, decidido na sorte. Isso. E, por fim, a arena se fecha e o poder se concentra nas mãos dos partidos e seus líderes, que dão as cartas antes da batalha final das votações. É uma coreografia impressionante. Sem dúvida. Toda essa estrutura, com seus tempos cronometrados, sorteios, proibições, busca criar um ambiente previsível. A ideia é que no meio de centenas de interesses conflitantes exista um método, uma ordem, que permita que o trabalho flua. Sem isso, o plenário seria só um lugar de gritaria improdutiva. O que nos leva, então, a uma reflexão final. A gente viu que essa estrutura é toda desenhada para organizar o debate e dar voz a diferentes atores de formas diferentes. É uma engenharia bem complexa para equilibrar as coisas. Exato. E a pergunta que fica martelando depois de analisar tudo isso é sobre o efeito dessa organização toda. Essa previsibilidade, esse roteiro bem definido, serve sempre para fortalecer a democracia, garantindo que todos tenham o seu momento de falar? Ou será que, em certas situações, essa mesma estrutura tão rígida pode acabar engessando o debate, sendo usada para controlar a espontaneidade e, quem sabe, silenciar discussões urgentes que simplesmente não cabem nesse roteiro pré-aprovado?
fica aí a questão sobre o eterno cabo de guerra entre a ordem necessária e a urgência do momento.